Boa tarde. A gente vai começar a conversar hoje, né, sobre um tema tão importante que é a educação de meninos nessa sociedade machista nossa. Aí já entrou algumas pessoas. Bem-vindo todos, né? A Roberta. Enquanto a Roberta vai tentando entrar, eu comecei, lógico que há mais tempo, que eu tenho experimentado o contato e esses estudos com as questões de gênero. E a Roberta é uma grande amiga, é uma amiga irmã, é aquela família que a gente não tem por biologia, é aquela família que a gente tem por afinidade e por presente da vida e presente de Deus. E nós trabalhamos juntas em Ipatinga, e a Roberta já era casada quando eu morava lá, e ela tinha uma menininha, né? Quando eu comecei a pensar, talvez por isso a Roberta não está aqui, mas talvez ela esteja nos ouvindo, vamos ver se ela volta agora. Tá dando pra ver minha mão? Porque aqui na minha imagem eu não vejo minha mão, não. Tá dando para ver, mas eu vou ter que tirar o comentário mesmo, infelizmente. Porque agora a Roberta ficou do lado direito e você do lado esquerdo. E no lado esquerdo estão os comentários. Mas Aí acho que eu vai vou... atrapalhar. Acho que vai atrapalhar, não. Porque é muito pequeno os Tá. comentários. Se tiver algum surdo, pergunta, surdo presente, né? Se tiver, eu não sei se continua. Se tá dando para ver direitinho. Eu acho que a Andréia tinha entrado. A Flávia deu ideia de você, Ana, sair e entrar de novo. Porque aí você volta pro lugar da Roberta e a Roberta volta para trás do comentário. Mas Eu não tenta sei aí, mexer com isso, não. aí, né? Não vamos sair, não. Se qualquer coisa, eu tiro os comentários. Roberta, eu Ok. estou contando aqui que é um pouquinho da nossa história lá em Ipatinga, né? Só um pouquinho. Eu nunca comentei isso com você porque as coisas têm ficado claras para mim agora. Mas eu fico emocionada, a Roberta até deu ideia de que a gente encontrasse presencial antes, para a gente chorar tudo antes e depois a gente fazer o nosso encontro. Mas eu fui teimosa, né? E não quis. Então eu acho que eu devo chorar, né? Mas quando a Roberta se tornou mãe, eu estava lá em Ipatinga e eu pude vivenciar um pouco do que era aquilo e despertou, sabe? Eu já tinha uma vontade, mas despertou. Não era uma vontade, eu preciso falar a verdade. Eu já tinha uma programação materna, né? Eu já estava programada para ser mãe desde pequenininha. Pequena eu sou até hoje, né? Mas desde menor. E vendo Roberta mãe, essa coisa ficou meu relógio biológico. Meu relógio biológico, eu estava com quase 30 anos e o relógio biológico começou a me tormentar. E tudo que eu sonhei na minha vida, eu alcancei em Ipatinga, que era independência financeira, eu era uma mulher livre, eu tinha uma casa que era minha, eu tinha tudo que era meu. Tudo que eu sonhei, né? Eu comecei a dar aula em faculdade, então meu sonho estava ali, o que eu projetei durante o período de faculdade, durante os meus sonhos, né? Eu alcancei lá. E aí o relógio biológico ficou, você precisa ser mãe. O seu prazo está vencendo. E isso me fez meter o pé em tudo e vim ser mãe. E anos depois eu descobri que não era relógio biológico, era relógio social. Então, Roberta, né? Fiquei emocionada e a Natane chegou, né? Porque a gente começa a se ver, né, nesse processo de construção social e a gente começa a ressignificar a nossa identidade. Então, eu sou uma mulher em construção, eu sou uma mulher que está se reencontrando e eu acho muito bonito
que esse processo de construção seja feito em conjunto, seja feito em parceria. Então, eu encontrei a Roberta no Facebook, né? É a Natane, né? Uma amiga nossa, uma amiga também muito querida daqui de Sete Lagoas. O sinal dela é esse aqui, ó. O sinal da Natane? Acho que é. Não lembro. Desculpa. Tudo bem, tudo bem. Ela está perguntando se eu estou bem, estou bem. Então, eu vi uma postagem da Roberta. Então, Roberta, eu queria que você se apresentasse, né, para as pessoas aqui e que você falasse um pouco daquela postagem sua. Conta para a gente como é que foi aquela postagem, que foi o que falou assim, gente, está na hora de eu conversar com a Roberta e abrir uma roda de conversa para outras pessoas que possam nos escutar, que uma das coisas que a pandemia também favoreceu é que a gente tivesse essa roda de conversa à distância. Teve muita coisa ruim, mas isso é uma coisa boa, que a gente está se encontrando, a gente vai conversar sobre um tema que é caro para nós, que outras pessoas vão poder ouvir e conversar conosco. Então, sua linda, conta aí como é que foi esse seu processo de se descobrir, que eu também acredito que você está nesse processo, e sobre aquela postagem que você fez. Ei, Andresa linda. Ei, Ana. Ei, pessoal. Tá ouvindo bem? Como é que tá chegando aí? A conexão tá estável? Perfeito. Ótimo. Que bom. Que continue assim. Então, a Andresa pediu para eu me apresentar, né? Também sou psicóloga. Nosso encontro de almas aí aconteceu no campo da psicologia, né, querida Andresa? Num ambiente de trabalho, e foi para além disso, né? Para além das parcerias de trabalho que a gente conseguiu construir, né? Uma amizade muito profunda, que mesmo à distância o tempo não interrompeu. Então a gente ter se reconectado de toda uma potência, assim, né? Que sempre foi o nosso encontro. Eu estou muito, muito feliz por esse convite, né? Apesar de estar tremendo nas bases aqui. E como Andresa, né, também sou mãe, tenho 2 filhotes aí, uma garotinha de 12 e um garotinho de 9, que completou essa semana, inclusive. E eu quero agradecer esse garotinho, né, porque foi ele que nos reconectou, que nos religou aí, em função de uma postagem que eu fiz no Instagram, né, fazendo um comentário sobre um episódio que estive eu e ele envolvidos. E aí a Andresa viu, se sensibilizou e me deu uma cutucada. E desde então a gente tem conversado e partilhado muitas coisas, e veio o convite para esse momento. Então, que post misterioso é esse, né? Só para contextualizar, né? Eu tenho um outro perfil no Instagram que se chama Ser Mulher, que eu criei esse perfil no início de 2020, onde eu desabafo ali várias questões relacionadas ao feminino, né? Eu tenho também estado em construção nessa temática, né? Do ser mulher, do me tornar mulher, do me descobrir mulher, mãe, profissional, companheira, né? E então nessas idas e vindas desse processo, eu criei esse espaço no Instagram para postar, né? Alguns escritos, desabafos, partilhar algumas coisas nesse sentido. E foi nesse fio que eu fiz uma postagem, né, há umas semanas atrás, relativo a um episódio que eu vivenciei com meu filho Pedro, né? Eu fui levá-lo ao barbeiro para cortar o cabelo, né? Aí já começa aí normalmente, né? Inclusive há uns anos atrás quem fazia muito esse lugar era o meu marido, né? Levava o Pedro para cortar o cabelo, era aquele programa dos meninos, né? E aí, de repente, nesse momento, nesse episódio aí, eu fui levar o Pedro para cortar o cabelo no barbeiro. E agora tá muito em moda barbeiro, né? Tem tido até um certo glamour aí nas barbearias de novo. E aí entramos, eu e o Pedro, e só tinha eu de mulher, a única mãe que estava ali com o filho, né? Tinha inclusive alguns jovens, assim, meio adolescentes, uns rapazes para cortar o cabelo, uns senhores. E nós andando, né, até o momento de chegar a vez do Pedro, aquela conversa, né? Aquela conversa de salão.
E aí um dos homens, o gatilho dessa conversa foi uma reportagem, estava uma TV ligada, um jornal, e uma reportagem sobre o domínio do Talibã no Afeganistão. E aí começou-se a comentar sobre, né, assim, o complicado é isso, e todas as questões que estão envolvidas nessa questão, né, política do Afeganistão. E eles começaram a falar sobre o sofrimento da mulher nessa conjuntura, né, social, cultural, política, lá no Afeganistão. E aí, de repente, né, eles se solidarizando com as mulheres, né, e eu ali ouvindo, enquanto mulher, ouvindo aquela fala dos homens, né, nessa solidariedade, né, tá aí tudo bem. E de repente eles começaram a tecer elogios às mulheres, né, à mulher. E eu ouvi, e teve um momento que eu até brinquei assim, falei, você tá falando isso só porque eu tô aqui, né? Aí ele falou, não, de modo algum, que é isso? Aí o outro ainda brincou, não, espera você sair, né? Deixa só você ir embora. Aí eu, tá, e tô ouvindo. E é interessante, né, que por trás desse verniz, dessa gentileza, né, tem todo um machismo velado, né, que o patriarcado é muito sagaz em construir. E que a gente não percebe, que há muitos anos eu não percebia, que os percebem, porque é uma suposta gentileza ao elogiar a mulher e exaltar alguns atributos da mulher. Mas como que é, né, hoje, né, depois de tantas transformações, de tanto processo de autoconhecimento, de tanta escuta, de tanto estudo, eu questiono um tanto, né, esses atributos que são inerentes à mulher, que na verdade são atributos. Deixa eu te interromper. Olha, eu ouvi coisas do... Sim. Elogiaram assim, a mulher, ela é mais observadora do que o homem. Então, o homem é muito largado. E sendo mais observadora, a mulher tem mais facilidade em relação ao homem para executar algumas tarefas. Aí teve um que falou com o barbeiro assim, porque olha só, né, a barbearia tá bonita. Isso aqui tá na cara que não foi você que decorou. Claro que tem um dedinho de uma mulher aqui. Quando a mulher põe um dedinho, fica tudo mais bonito. Aí um outro era um microempresário, veio falar, né, do negócio dele, que realmente tem umas funções lá, organizar estoque, a vitrine, que a mulher é muito organizada. Né? Porque, claro que a gente tem hoje na sociedade, né, que lutar pela igualdade de direitos, mas na verdade nós somos muito diferentes, a gente tem que entender isso. Tem algumas atividades que o homem ele é mais assertivo, ele vai, ele resolve, ele faz. E eu fui ouvindo aquilo. Nesse momento eu dei até graças que o meu filho joguinho no celular, né? Nessas horas, ufa, algo que me salvou. Ele não estava nem prestando atenção na conversa. E causando um mal-estar imenso, né? Uma outra coisa que é muito disfarçada como elogio é o fato de, nossa, porque a mulher, ela é guerreira, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo, ela consegue administrar um monte de coisa. E a gente é limitado, a gente só faz uma de cada vez. E aí, por que essas coisas não são elogios? Por que isso é machismo estrutural e velado? Porque isso acaba condicionando o quê? Que a gente pode ter uma sobrecarga e justificar e legitimar uma sobrecarga de trabalho. 1, 2, 3, 4 trabalho. A gente vai para o mercado, a gente vence, a gente compete, a gente encontra um espaço, a gente ganha dinheiro e a gente volta e aquela pilha de roupa que tem que ser lavada, passada, guardada, quem é? É sempre suposto que a gente faça. Se o homem faz, precisa daquela, né? Meu bem, você pode me ajudar, né? Você pode dobrar hoje para mim, que eu estou muito cansada, tem ser cativa, não é automático que um homem veja uma pilha de roupa e se providencie de cuidar dela. Né? O almoço ele até pode fazer, mas se a mulher não estiver disponível para fazer, porque ela teve um compromisso, ela foi para uma reunião, ela está no trabalho, então hoje eu faço. Né? Então essa mulher Oi. Você me puxa, Andresa, porque vai vendo aqui. Que arruma vitrine do microempresário, ela faz isso sem receber para isso. Porque é natural que a mulher faça. É natural que a mulher tenha uma delicadeza, uma fineza em organizar as coisas. Então ela organiza
sem receber por isso. Então, a moça, ela trabalha na loja, ela vende, ela dobra as roupas, ela guarda, ela organiza a vitrine. Se tem homem lá, esse homem vai vender roupa, guardar, dobrar, Exato. e não vai organizar a vitrine, e nem vai estar responsável pela limpeza do ambiente. Então, realmente, é direcionado a nós uma sobrecarga de trabalho. E aí você disse que o Pedro estava jogando, né? E aí parece que o Pedro está. parece que ele não sabe o que estava acontecendo. Mas são essas mensagens subliminares que estão registradas em nossas células, Exato. parece que como um registro de memória social, que não precisa ser falado. Então, tem uma amiga minha, a Fernanda, Exato. que ela comentou assim, eu vou assistir essa live, mas eu acho que ela não entrou ainda, não. Nem Rocha é minha tia, gente. Mas a Fernanda, ela disse que ela é muito preocupada e tem estudado muito para educar o filho dela de uma forma não machista. E aí vem também uma sobrecarga, Roberta, sobre nós, e Ana também, porque fica parecendo que é uma luta individual, né? Mas é uma causa coletiva, porque antes mesmo da gente nascer, essas construções sociais elas já estavam desenvolvidas, já tinha acontecido, né? Isso é milenar, isso não é nem secular, isso é milenar. Por isso é tão difícil mudar, por isso parece tão natural, né? Que por termos útero, somos obrigadas a cuidar, é natural, né? É natural do homem ser bruto, não é uma construção social. E aí eu fiquei pensando, né? Como que é para você, ou quando que você percebeu essa diferença, ou se você já entrou na maternidade, eu acho que não, mas se você já entrou na maternidade sabendo desse diferencial, dessa educação de menino e menina, quando que você se vê perdida nesse processo? Acontece isso? De você se ver repetindo padrões? Como que é isso? Você está travando de novo, Anem. Está me ouvindo, Andresa? Que deu para mim, não sei. Você Oi, está travando de novo. Andresa? Mas eu te pergunto. Oi? Está travada. Voltou. Voltou meio... mais ou menos. Voltou? Eu... Ai, meu Deus, vamos Se lá. você Vamos ver se percebe sendo pega nessa cultura de gênero, né, do como que a gente deve educar um menino, uma menina, se você se percebe nisso, como que é? Sim. Então, é até engraçado, porque eu fiz um caminho meio inverso nesse sentido, sabe? Aí eu vou voltar lá atrás, né? Eu nasci numa família de mulheres. Tá me ouvindo Tá bem? picando bem. Me ouve bem? Mais ou menos, tem hora que tá falhando bastante. Enfim, vamos tentar. Né? Tá. Vou falando, se picar, você me puxa. Bastante. Você quer Falhou sair, de novo, né? entrar de novo? Oxi. Eu vou tentar ver o que eu faço na conexão. Tá, você pode, se você quiser sair, entrar de novo, tentar entrar de novo, porque o que eu quero entender como que é esse processo para você como mãe, educando um menino e uma menina, e já tendo essa percepção, marca de gênero na nossa sociedade. E aí, se você quiser, quando você organiza, eu vou conversando aqui um pouco. Não, eu acho que já deu aqui. Tá, para mim tá mais estável. Tá me ouvindo? Melhorou. Tá bem? Tá. Sim, entendi sua pergunta. E aí eu queria só contextualizar assim. Eu venho de uma família de mulheres, né? Uma avó, uma presença muito forte, uma matriarca, né? A minha mãe também é uma mulher muito forte, de uma presença muito marcante. Então, né, eu tenho duas mulheres aí na minha ancestralidade muito presentes. E a minha família nuclear sou eu e mais duas irmãs. Então, eu não vivenciei uma presença de um masculino muito definido.
O meu pai, a minha mãe sempre apareceu mais do que o meu pai. Nas questões da casa, nas questões financeiras, nas questões da nossa educação, ela frente sempre decidiu muito. Então, meu pai, né, assim, supostamente, houve aí uma alteração de papéis, de presença, né, do que é interessante, né, do que é suposto que seja a normalidade, né? Então, uma mãe mais ativa, uma mãe mais provedora. Então, eu nunca tive muita compreensão de como que esse masculino funciona, sabe? Eu não tive irmãos, eu tive um primo que a gente conviveu muito até certa fase da infância, depois distanciamos. E aí, quando eu engravidei, e aí veio a Bia primeiro, né? Eu fiquei completamente feliz, porque eu sempre fui de uma família de mulheres, né? Então, me senti muito familiarizada com a maternidade em relação à Bia. E aí, quando eu engravidei a segunda vez, o meu desejo era outra menina. Primeiro, para que ela tivesse uma irmã, uma companheira, porque eu tenho duas. E a gente tem uma conexão, a gente tem uma sororidade nata, genuína, desde sempre, né? Cada dia a gente aprimora mais, mas esse ter irmãs é algo muito confortável, de muito afeto. Então eu desejava isso para a Bia. Então primeiro eu sonhava, desejava um segundo filho que fosse uma menina. E aí a minha segunda culpa era, eu não sei criar menino. Eu falo isso. Como é que eu vou fazer? Eu fiquei desesperada, porque eu falei, como é que eu vou? Eu não sei criar menino. Como é que cria menino? Porque para lá, mulher para cá, é absorvente para cá, absorvente para lá, e é batom, é brinco, e troca roupa, eu não sei. Como é que eu vou criar menino? E o meu marido me acalmava, não, tranquilo. E ele vem de uma casa onde é o contrário. O masculino é muito presente, o homem é o provedor, né? Lá são 2 homens e uma mulher, né? Os irmãos, 3 irmãos. E, enfim. E aí o Pedro veio subverter completamente essa... Porque o Pedro veio me mostrar que não... Eu vou falar uma coisa agora, você, enquanto teórica, você vai, sim, tem toda a liberdade de me contestar e me pele. Eu fui percebendo que na educação propriamente dita, não tem diferença. Eu não encontrei diferença na educação. Porque os mesmos valores que eu passo para a Bia, eu passo para o Pedro. De gentileza, de cooperação, de respeito, de limite, de amor, de escuta. É a mesma, Andresa. Vou te dar um exemplo bem na prática. Quando eles estão brincando, daí a pouco eles estão se embolando ali, apesar de ter 4 meses de diferença, né? Daqui a pouco eles estão embolando, aí um começa a fazer cosquinha no outro, ou então daí a pouco um começa a apertar o outro. A regra clara é, falou na hora. E isso vale para um e vale para o outro. Né? Não é supostamente porque um pode ter mais força, apesar que lá em casa é o contrário, né? A Bia tá mais alta do que eu. O Pedro ainda tá batendo aqui, supostamente, supostamente não, na realidade ela tem mais força física, mas independente disso, dele ser menino ou dela ser menina, eu nunca sugeri que um pudesse ter um destaque maior do que o outro nas suas relações, mesmo em relação a mim e ao pai deles, em relação à família estendida, avós, tios, primos, na escola. Então, Andresa, eu fui pega de surpresa por essa primeira desconstrução, porque eu achei que educar menino era muito diferente de educar menino. E aí, antes do Pedro nascer, lá em casa sempre teve muito brinquedo. Engraçado que nem tanto por a gente comprar, os meninos ganhavam muito brinquedo. E aí eles tinham uma salinha, um quarto de brinquedos. E os brinquedos lá em casa, assim, já eram sempre... Antes do Pedro nascer, assim, já eram brinquedos de todos os tipos e brinquedos mistos, brinquedos sem gênero, né? Muito brinquedo de encaixe, muito brinquedo pedagógico, muito formas, muitas cores. E o Pedro nasceu e já entrou nessa vibe, mas tinha também bonecas, tinha também carrinhos, tinha também casinha, tinha também panelinhas, e os dois sempre brincaram juntos,
construindo mesmo. Então, desde sempre, um transitou muito no universo do outro, sabe? Então, eu não vi num primeiro momento essa dificuldade, sabe? De ter que educar um menino diferente do que se educa uma menina. Aí, sim, começaram a haver algumas nuances. Vou te dar um exemplo. Não sei se meu marido tá aí, não vi se ele entrou. Se ele estiver aí, depois lá em casa ele vai vir conversar comigo, a gente conversa. O Pedro desenvolveu um hábito fantástico. Mães, eu não precisei estimular não, esse menino veio pronto para mim. O Pedro faz xixi sentado, Andresa. O trem mais lindo do mundo, sabe? O pai dele fica profundamente incomodado porque o Pedro faz xixi sentado. Ele nunca me falou por quê. Na verdade, ele já falou. Um dia ele falou, gente, mas é muito mais prático. Aí eu perguntei, prático para quem? Porque para mim que lava o banheiro, não é não. Ah, não, mas a gente sabe, a gente consegue mirar. Aí eu falei, entendi, né? Porque você já lavou o banheiro? Então, e aí massa, filho, é isso mesmo, você tá mais confortável? E aí eu vou pro lado da realidade dele. Você não tem mais sentado, que tal? E ele faz de boa. E aí eu começo a ver as diferenças, né? Por que eu não me incomodo com esse hábito que o Pedro e o pai dele, né, se incomoda? E aí eu começo a pensar nas criações, na criação que ele teve como homem e na criação que eu tive como mulher, né, nas educações que nós tivemos aí nas décadas de 70. Então, nessas nuances eu começo a ver umas... E aí eu vou dando mais permissão para que essas diferenças vão se tornando mais dissolvíveis, sabe? E aí, quando você fala da gente estar sozinha, eu me sinto sozinha nesse sentido, porque coisas que para mim fazem todo sentido, que eu começo a ver, né, no meu companheiro, que é um homem, né, da mesma idade que eu, numa outra educação, quanto que é difícil para ele desconstruir esse lugar, não julgar. E por que tem que ser diferente? Né? Eu adorei esse exemplo. Não sei se é isso, assim. Adorei esse exemplo, porque a gente precisa entender que às vezes a gente fala de machismo e a gente centraliza, culpabiliza o homem na figura de um indivíduo. Então, isso é uma construção social, como eu tinha colocado, muito antes de nós estarmos aqui. Muito antes de nós estarmos aqui. E é uma construção que necessitou que se criasse uma relação de poder. Então, o machismo ele está totalmente colocado numa relação de poder. O fazer xixi em pé é uma relação de poder. Nós nos curvamos para fazer xixi. Nós nos agachamos para fazer xixi. Então, até para as nossas necessidades fisiológicas, a gente se apequena. Eles estão de pé, eles estão firmes. Isso é maldade do homem, ou isso é viagem nossa? Não, isso é uma construção que precisou ser estabelecida, né? E aí que vem essa ideia de machismo. A gente não pode pensar em machismo na figura do homem, a gente precisa pensar em machismo na figura de uma relação. Né? Nós fazemos parte disso, e você, de alguma forma, está desconstruindo isso. Você desconstrói isso no seu ambiente levemente, sem precisar bater o pé na porta. Eu confesso para você que no meu caso, né, muitas vezes eu tive que bater o pé na porta, mas eu me senti muito cansada, né, por ter que bater o pé na porta. Então, por isso que é importante a gente entender esse processo, para a gente se fortalecer enquanto mulher, enquanto sujeito, porque nós nos perdemos nesse processo. E tem uma autora que eu sugiro que todos conheçam, independente da sua formação, independente se já fez faculdade, se não fez faculdade, independente de qualquer coisa. É uma autora muito interessante, que é a Valesca Zanella. Ela tem esse livro aqui, que chama Saúde Mental, Gênero e Dispositivo. Depois que eu li esse livro, muita coisa clareou para mim, coisas que eu já entendia. E eu acho, Roberta, que a gente não pode deixar de falar disso aqui,
que ela pontua, né? Algo que foi clareando para mim coisas que estavam em processo de compreensão. Que o se tornar sujeito na nossa sociedade é se tornar homem ou mulher. Então, a gente forma a nossa identidade passando pelo papel do homem e pelo papel da mulher. E hoje a gente não vai falar do que é se tornar uma mulher. Nós não vamos, embora a gente tenha começado a falar disso, né? Que é intrincada, é uma coisa ligada na outra, mas a gente vai pontuar sobre essa questão do se tornar homem. E de acordo com ela, eu achei isso fantástico, o se tornar homem, ele está ligado no imperativo do negativo. O se tornar homem é não ser uma mulherzinha. Então, para que este homem, esses homens que a gente conhece, esses homens com os quais a gente se relaciona, e esses homens que a gente cuida, sem perceber, a gente pode transmitir esses valores. Você, graças a Deus, né, teve uma oportunidade de ter outras experiências de vida, eu não. Eu tive a experiência do homem macho, do homem pegador, né, do homem viril sexual, viril provedor. Essa é a minha experiência. Então, eu realmente precisei, eu tenho muito mais colagem nessa cultura do que você, né? Quando eu falo do relógio biológico, do relógio social, que foi o que me trouxe para Sete Lagoas, eu não tinha noção disso, né? Eu não tinha noção que eu estava me movimentando a partir de um propósito que era cultural, que já me era determinado, que já estava inscrito para mim. Então, nós, né, eu acredito que tenha mais mulheres aqui, mas nós, homens e mulheres, a gente age de acordo com esses padrões. E nessa ideia do se tornar homem, é não ser uma mulherzinha, a gente cria, ou a gente fortalece a estrutura da misoginia. Que o que é da mulher é algo a ser não desejado, é algo a ser extirpado. Olha que coisa mais triste, como que a nossa sociedade estabelece para a subjetivação de uma figura masculina. Né? O homem, ele não pode se aproximar de algo que seja do feminino. Então, o homem é a razão. E nós somos o afeto, o corpo. E tudo que é ligado ao corpo é desconsiderado como algo valorizado. Aí a gente lembra lá de Descartes, no século XVII, no desenvolvimento da ciência, quando ele, a Roberta caiu, ela deve voltar, né? Quando Descartes divide a mente e corpo. Aí o mundo começa a ser polarizado, nossas ideias começam a ser polarizadas, o que é bom, o que é ruim. Um polo é bom, o outro polo é ruim. Mente, corpo. Mente é bom, corpo é ruim. Branco, preto. Branco é bom, preto é ruim. Homem, mulher. E a gente vai polarizando. Heterossexual, homossexual. A gente vai polarizando como se no mundo a gente soubesse contar só até 2. Né? Entre esses 2, existe uma inúmera possibilidade de vida e de experiência. Porque o humano é uma experiência incontável. Né? A mesma coisa, o ser mulher, não existe uma mulher única. Existem mulheridades, várias formas de ser mulher. Existem masculinidades, várias formas de ser homem. E o que acontece é que existem padrões hegemônicos que são da ideia. São da ideia. Tudo construído culturalmente. Então, esse exemplo que a Roberta trouxe do fazer xixi, né, é incrível, porque mostra de uma forma sutil o quanto que a ideação do corpo, do poder, ele marca aí, né, essa importância. E algo que a gente não pode nunca deixar de falar quando a gente pensa no machismo, principalmente na nossa sociedade brasileira, é pensar no racismo. Então, se o machismo ele se estrutura numa ideia, você caiu, Roberta, eu vou te convidar de novo. O machismo ele se estrutura numa ideia, né, de poder. Então, um polo é melhor do que o outro, um tem que dominar o outro, aí criam-se justificativas. E a ciência, muitas vezes, serve disso. A psicologia, muitas vezes, contribuiu e contribui para isso. A psicologia, a medicina, a pedagogia contribuiu e ainda contribui para que haja essa polarização, essa diferença entre o homem e a mulher. E essa questão também está dando eco. Você está com 2 coisas ligadas aí?
Tem o celular, tem alguma... Eu estou ouvindo a minha voz, o eco. Tá te atrapalhando? Desculpa. Não tem problema. Eu acho que é porque eu não sei qual que tá. Não, melhorou agora. Realmente, infelizmente, tá falhando. Mas vamos lá. Então, Roberto, que eu estou pontuando aqui, que não tem como a gente falar sobre machismo sem a gente falar sobre racismo, né? Então, aí a gente entra nessa questão de que é algo que também a Valesca Zanello pontua, que a gente precisa olhar muito, né? A diferença de um tratamento ou de uma experiência de vida para um homem branco, para um homem hétero, para uma mulher preta, para uma mulher homoafetiva, para uma mulher trans. São coisas que a gente precisa trazer para a nossa fala, que a gente precisa trazer para o nosso discurso, que são pessoas que existem, não são pessoas inventadas, elas sempre existiram. As pessoas trans sempre existiram, sempre estiveram no nosso meio, escondidas muitas vezes delas mesmas por não entender, por não saber que processo é esse. Né? Então, é algo que é impossível a gente falar de uma estrutura patriarcal, de uma estrutura machista, sem a gente olhar essas interseccionalidades. É muito interessante como que tudo se cruza na questão da relação de poder, da relação de imposição, do lugar de privilégio. E aí os homens, né, não porque eles são maus, mas diante dessa construção milenar, os homens, eles ocupam o lugar de privilégio, e sair desse lugar é muito difícil. Desconstruir isso que você tem feito com leveza na sua casa, tirar do Pedro, né? Mostrar para ele, olha, você não precisa desse lugar de privilégio. E ter a consciência de que a gente não precisa do lugar de privilégio é ter consciência de quem se é de verdade. Porque o que a gente tem hoje é uma masculinidade adoecida. A gente tem hoje masculinidades que temem por si. Existem falas, né, que são postadas aí na internet que o feminismo, por exemplo, ele tem destruído a masculinidade. Parece que as pessoas têm medo de perder, né? Então, quando se desconstrói essas ideias que delimitam, que focam comportamentos, padrões, formas de vida, a pessoa se identifica consigo de verdade. Ela sabe que ela não precisa temer. O seu filho não vai virar mulher pela forma que ele faz xixi. Né? Eu lembro quando eu fui comprar cadeirinha de bebê para minha menininha, para minha primeira, tinha rosa, mas eu pensei com a cabeça de quem teria outro filho. Eu falei assim, não vou comprar rosa não. Mas pensando, rosa, eu vou comprar uma cor neutra, não quero saber de rosa não. E aí a moça falou, mas é uma menina. Aí eu pensei, mas ela não vai virar menina por causa dessa cadeira não. Comprei a cadeira. Mas eu não era livre, não sou ainda livre desses padrões. Eu ainda preciso desconstruir muitas coisas. E a gente só possibilita a desconstrução falando, que é isso que a gente está fazendo agora. Por isso eu agradeço muito por você ter aceitado, e agradeço muito a Ana ter aceitado para poder levar essa conversa também para a comunidade surda, que muitas vezes fica sem a oportunidade de entrar nessas discussões porque não tem acessibilidade. Né? E é algo que é importante para a gente. Sabe o que eu me lembrei aqui, Roberta? Nós temos uma amiga em comum em Ipatinga, uma pessoa de quem eu gosto muito. Na época que eu morava, essa nossa amiga tinha uma criança, um menininho, né, de mais ou menos 4 anos. E esse menino não aceitou tomar vitamina de morango porque era rosa. E rosa era coisa de menino. Então ele não tomava vitamina de morango. É aquilo que eu disse, ó, a gente vai criando o aspecto da misoginia. Tudo que for de mulher é algo que se deve evitar. Então, se a mulher é o afetivo, o homem precisa ser o rude. Se a mulher é o cuidado, o homem tem que ser o descuidado. Né? A mulher é voltada para cuidar do outro, o homem para cuidar de si. E aí a gente fala, os homens são egoístas. Não, isso é construído culturalmente. Vai ter homens que vão ter a oportunidade de pensar diferente, mas nós precisamos levar isso para a coletividade. Não adianta só nós conversarmos na nossa família, só você, adianta, né? Mas
Né? Você está fazendo esse processo na sua casa, o Fábio está assustado, né? Eu acho que ele fica assustado e totalmente incomodado com essa forma. Sim. Assim como eu vejo o meu marido, né? O Vandeci, totalmente incomodado. Só que conosco não é tão suave, né? Conosco a casa balança, dá terremoto. Aqui o pau quebra, mas aí eu vejo no outro processo lá na frente ele já trazendo uma outra reflexão. É cansativo demais. Tem hora que eu penso, gente, não compensa. É por quem que eu faço isso? É por mim, é pelas meninas, é pelas que virão, né? Pela oportunidade que minhas filhas vão ter na vida delas, de ver uma outra forma de ver. E também, Roberta, eu acho que é uma lealdade com a nossa ancestralidade feminina que lutou para que 3 mulheres estivessem aqui nesse momento falando sobre isso. Se não houvesse essa oportunidade para nós que outras mulheres criaram, a gente não, né? Então é algo que a gente precisa costurar constantemente, sem parar, né? Costurar. Essa questão do gênero, que aí o povo fala ideologia de gênero, não existe ideologia de gênero. Gênero é ciência, é estudo científico, é por meio do gênero que a gente vai compreender essa construção social. Não é natural, porque tem útero engravidar, não é natural, é livre. Né? E a gente muitas vezes não sabe disso, né? A gente acha que tem que cumprir um relógio social. É livre. E a gente também impõe, né, que o homem haja dessa ou daquela maneira, sendo que poderia escolher outras possibilidades de vida. Eu lembro, assim que eu me formei, eu atendi um homem que chorava por causa da esposa. Eu tomei um susto tão grande que eu nunca tinha visto um homem chorar. E eu não sabia que homem chorava por amor. Porque eu fui treinada a entender que quem chora por amor é mulher. E aí eu saí daquele atendimento assustadíssima e pensando, o que aconteceu ali? O que aconteceu? O que está acontecendo? Né? E é isso. São os padrões que a gente vai criando. A gente tem que ficar de olho, porque com 1 hora cai, está quase na hora da gente terminar. Eu falei demais. Eu queria que você colocasse suas pontuações. Olha a Petrina chegando. Roberto, você está aí? Andresa. Oi, ouvindo? Sim. Oi, tá me ouvindo? Queria só que você repetisse uns segundinhos antes, que eu não ouvi o que você pediu, eu ouvi as suas colocações. Você deu o exemplo do seu cliente, aqui, sabe? Que você fez um atendimento desse homem que chorava. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, suas observações aí, porque eu já falei demais, a gente está chegando no final. É para você mesma fazer mesmo suas considerações finais, suas observações, o que você pensa, né? Antes de você fazer essas considerações finais, desculpa, eu vou te roubar aqui, eu vou falar da Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha, no artigo 8º dela, fala da importância que as políticas públicas precisam desenvolver para coibir ações de violência contra a mulher. E essas ações de violência contra a mulher, elas estão totalmente direcionadas, ligadas a esse padrão cultural de machismo, que cria essa ideia da misoginia, né, do ódio, da aversão à mulher. E muitas vezes aí o cara fala assim, não, mas eu amo mulher, eu adoro mulher. Objetificação da mulher. Ama a mulher no conteúdo de objetificação. Então, o homem, ele vê o parça, né? O homem é o parça um do outro. Mas a mulher é o objeto desses homens. A mulher, ela é para, se não por uso sexual, ela é para o cuidado afetivo, cuidado... Eu digo que a sociedade inteira, ela se desenvolve nas costas das mulheres. Quanto mais pobre, mais o peso está nas costas dela. Todo homem que sai para trabalhar, alguma mulher cuidou da comida dele, cuidou da roupa dele, alguma mulher cuidou dele. Né? Então, nesse cuidado, muitas vezes o homem se perde e pensa que a violência é só a física. Não é só a violência física.
essa violência mesmo de limitar a condição de existência de um ser humano para que ele cuide desse outro o tempo inteiro. Constantemente, isso é um ato de violência. E aí, Roberta, o que é preciso pontuar nessa lei é que no inciso 8º e 9º, né, os dois incisos do artigo 8º fala sobre a importância das escolas, de todas as políticas públicas desenvolverem ação. Aí nas escolas, a gente pode desenvolver projetos de ensino, tem que estar no currículo pedagógico, não é só de escolinha não, das faculdades também, para que a gente trabalhe esses conteúdos relativos a direitos humanos, à equidade, né, de gênero, de raça, de etnia, e que a gente fale sobre esses problemas de violência doméstica. Então, se hoje a violência está tão grande assim, é porque a nossa masculinidade ela está adoecida e a gente precisa repensar isso. E aí eu queria que você fizesse as suas considerações, pontuasse, falasse o que você quer aí, porque o horário já vai. Primeiro, agradecer, né, meu bem, esse convite, poder te ouvir de novo, poder partilhar esse espaço com você. Eu acho que a gente precisa urgentemente falar, nos reunir. E eu queria só reforçar um ponto que você falou, que eu acho que ele é para a gente se aproximar dos homens nessa conversa. Porque seria maravilhoso que os homens estivessem aqui participando dessa conversa, sabe? Porque senão é mais um movimento que a gente precisa se responsabilizar sozinha para transformar. E aí quando você fala o machismo, né, a questão do machismo, do patriarcatura, porque eles têm um pavor imenso de se reconhecerem machistas, como se isso fosse uma doença, como se isso fosse levá-los para a forca, como se isso fosse torná-los homens maus, mas eles são tão vítimas quanto nós. A única diferença, eles se privilegiam desse lugar. É mais confortável para eles, né, se enquadrarem nesse esquema do que nós. Então, existe um mito, né? Existe uma ilusão de que o machismo ele só existe naquilo que a gente vê, na expressão de uma violência tangente. É o homem que bate, é o homem que xinga, é o homem que empurra, o homem que é grosseiro, proíbe, é o homem que ameaça. O machismo está nesses pequenos lugares, quando o homem acha normal ele chegar do prisão e a mulher chegar do seu trabalho e ir arrumar a casa. Isso é machismo. Sabe? E se a gente não sentar com os nossos companheiros, eu falo companheiros, né? Podem ser as mulheres com as suas companheiras, porque em qualquer relação, quando você fala, é na relação, a questão de gênero está em todas as relações. E aí quando você me pergunta a diferença de educar menino e menina, e eu te falo que na verdade, diante dos meus filhos eu não vejo essa diferença, porque inclusive eu trago para eles essa realidade das possibilidades de gênero. Porque isso, inclusive, existe um temor imenso de se discutir gênero, e igualdade de gênero, e liberdade de gênero com as crianças. E de outras possibilidades de expressar o gênero, né? Sair dessa binariedade masculino e feminino, porque a gente ainda fica nisso, né? Você estava falando do carrinho, né? Não comprar o rosa pensando que eu posso ter outro filho, mas você já representa, por que o outro filho, o Pedro usou o carrinho rosa da Bia? E eu te falo que no primeiro momento eu falei, nossa gente, eu não... Daí a pouco eu já fiquei com preguiça de botar outra manta e o Pedro saiu no carrinho rosa, e eu tô assim, foda-se. É isso. Meu filho anda no carrinho. É um carrinho. Sabe? E aí, de repente, o quarto, eles dividiam o quarto, eu queria só separar, setorizar, não foi azul e rosa, foi verde e laranja. Sabe? E ali a gente vai... E eu não tô te falando que isso é fácil, e nem que eu sou melhor por isso, porque tem N outras coisas que eu ainda não venci aqui dentro. Quando eu reproduzo esse machismo na minha relação, porque eu já estou tentando passar diferente pro meu filho, e a gente dança na sala, e ele me abraça, e ele me beija, né? Mas aí eu olho para minha relação, que está forjada numa estrutura muito mais rígida de divisão, para poder desconstruir essa relação na minha parceria e propor uma construção nova. E aí a gente vai empurrando com a barriga, né? E aí a gente vai deixando de... Ah, não, porque já está posto.
que canseira que vai dar, o menino nasceu agora, vamos fazer diferente. Mas se a gente não cuidar de nós, nas nossas relações, nessa perspectiva de inclusão e de estar próximo, a gente vai continuar. Obrigada por esse papo. Estou com medo do Instagram desligar aqui na nossa cara, então eu quero agradecer muito vocês duas. E é uma conversa para a gente pensar que a gente está em construção e que a gente precisa falar mais sobre isso, né? Eu pensei que eu estava mais desconstruída, até eu ver essas coisas, e muitas outras que há pouco tempo vêm acontecendo. Então, a gente precisa se olhar, né? E ao invés de a gente olhar o homem com o olhar de fuzilamento, de querer matar, que dá vontade em alguns momentos, eles também querem, então é a gente quebrar esse padrão de disputa. Obrigada, Otaviana. E a gente repensar nosso comportamento também, e observar que é uma construção, não está na pessoa, não está no homem mau. Tem alguns homens que escolhem, que optam pela violência. Algumas mulheres também. Tem homens que abusam sexualmente de crianças. Tem mulheres também. E são essas crenças que a gente vai impondo, que a gente vai vivendo com elas, que nos faz não perceber que mulheres também abusam sexualmente. Que nos faz não perceber, né, muitas outras possibilidades de existência de vida, além desse binarismo homem-mulher. Né? Você falou, e você olha os seus filhos, que isso não é diferente. E aí, na hora que você falou, me vem na mente. Educar o humano. Não educar o homem e a mulher. Educar o humano. E eu acho que a gente pode fechar com essa reflexão. Né? Eu acho que a gente precisa educar o humano. Que humano que a gente quer? Não é que tipo de macho ou que tipo de fêmea que a gente quer, mas que tipo de ser humano que a gente quer. E eu agradeço muito a presença de vocês. Ana, você quer falar alguma coisa, minha querida, com a boca? Só agradecer por estar aqui interpretando a sua live. Gostei muito de ouvir tudo. Obrigada. Obrigada, viu, por sua boa vontade, por você nos ajudar, né, a levar a informação para a comunidade surda. Obrigada. Então, beijinho. Agora vamos ver se eu fecho direito esse negócio. Obrigada, Roberta e Ana. Tchau, todo mundo.